Fala pessoas, dia 11/10, quarta-feira, e vamos às notícias, começando com o Internacional hoje, mas lembrando que às vezes o áudio vai dar uma picotada aí que eu tô tentando arrumar, né? Vamos ver se eu consigo arrumar isso, porque aqui a gente trabalha com o que tem, né? Se eu tivesse dinheiro pra comprar um Mustang, eu compraria equipamento pra fazer vídeo melhor. Como o canal nem monetizado a gente faz isso aqui de uma forma bem simples mesmo. Espero que você compreenda, tá? Nicolás Maduro acusa Israel de genocídio na faixa de Gaza. Líder venezuelano diz que está ao lado do povo palestino em defesa da paz. Nesse vídeo aqui você vai entender as cores da esquerda, né? Porque você vai ver aí que muitos mostram uma neutralidade falsa, outros, como o Maduro, nem neutralidade mostra, porque o cara já tá bem no extremo, né? E ele fala, Maduro diz que Jesus era palestino e foi crucificado pelo Império Espanhol, fala que é cristão praticante, e devemos lembrar de todos os problemas que a Venezuela passa, e também o quanto o Lula recebeu bem o Maduro aqui no Brasil, né? Chegou de braços abertos, Lula abraçou aí o Maduro e falou que tudo narrativa, e que o Maduro tem que fazer narrativas contra toda essa questão dele ser um vilão, né? Enquanto isso, Roraima tá lá recebendo aí milhares e milhares de venezuelanos, todo mundo fugindo daquele lugar que deve estar um inferno, né? E falando de América do Sul, Evo publica foto com o embaixador do Irã, somos aliados, tá? Lembrando que o Irã tem aí, reconhecido pelos Estados Unidos, um apoio muito grande ao Hamas, e você vai tomando ciência de como a esquerda é. Então não existe uma esquerda boazinha, porque tá aparecendo vários direitistas compartilhando partidos de esquerda, falando, olha como eles estão falando coisas com sentido. Esse ataque que aconteceu, infelizmente, a Israel, vai mostrar aí, né, uma divisão das coisas, para as pessoas acordarem, porque a direita brasileira estava num surto psicótico de apoiar a esquerda. Provavelmente agora vai parar, né? Muitos passando vergonha, que é uma semana fica falando de Rui Costa, na semana seguinte acontece isso aí e mostra o PCO o que é, que a gente vai falar dele aqui. Então vai mudar totalmente o cenário aqui no Brasil, que eu tava simplesmente assim, não acreditando no que via. Né? Infelizmente tem que acontecer coisas terríveis aí para talvez as pessoas enxergarem, né, o quão mal, né, o mal existe. Às vezes as pessoas esquecem que o mal existe e coisas horríveis acontecem. E tem pessoas, que o pessoal estava chamando aí de aliados, que apoiam isso aí. Né? MST chama ataque a Israel de reação legítima de palestinos. Tá? MST lembrando que anda brigando com o Lula porque quer mais, quer avançar mais. E o Lula, ele precisa, assim como o PT, está tentando mostrar essa neutralidade toda, né? Falando que não é bem assim, que vamos dizer assim, que eles estão muito tristes com o ataque, mas existem os dois lados, que precisa de paz. Que paz, né? Porque chega pessoas terroristas, mata sua família, né, estua sua mulher, os filhos, degolam as pessoas, e aí pedem para Israel virar e falar assim, ah não, queremos paz. As pessoas, os terroristas vão embora, fazem um ataque terrível, e as pessoas agora precisam de paz. Né? E quanto mais vezes isso tem que acontecer? Né? Apoiador de Hamas recebido por Padilha atua com o ex-secretário de Dino, né? E aí o ministro do Lula recebe o cara 5 dias antes, né, do ataque aí, pelo que eu vi. E PCdoB, o Said Marcos Tenório, ele é funcionário do PCdoB, lembrando do PCdoB também, que foi citado por pessoas de direita aí, que voltamos junto do PCdoB. Esse Said ganha 21 mil mensais, ele é atualmente secretário parlamentar na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Ele já foi exonerado, tá? Mas enfim, assessor de deputado é exonerado após debochar de possível estu de refém do Hamas, né? Inclusive, tá ali a legenda, nem vou falar, são coisas bem pesadas. Tá? Extremista recebido por ministro de Lula zomba de mulher sequestrada, né? 5 dias antes, Said Tenório publicou foto que aparece com Alexandre Padilha. Então você vai notando aí, ligando os pontos, tá? A mídia não está perdoando o pessoal com viés um pouco mais, nem precisa ser de direita. Tá? Aqueles que têm um pouco de consciência já começam a jogar a verdade para vocês. Said Tenório, na verdade, José Marcos, foi secretário parlamentar de deputados do PCdoB e do PT, pago pelos contribuintes brasileiros, pra você ter noção. Não esquece, ó, PCdoB, tá? Presta atenção. Aqui tá o Márcio Jair aí falando que é urgente, que exonerou e tal, só que ele fala, né, que precisa, aí, ó, reitero minha posição de repúdio aos ataques do grupo Hamas a Israel, como também repudio os ataques de Israel ao povo palestino. Então tem sempre o mas, né? Sempre tem o porém. Mas tem o outro lado. Que outro lado? Né? Aparecia na mídia, você estava vendo coisas horríveis, crianças sendo assassinadas, e você via coisa do tipo, né? PT rechaça vínculo com Hamas e acusa oportunismo, mas vive dilema sobre o conflito. Por que vive dilema? Porque os apoiadores da esquerda estão aí, né? Vamos dizer, parabenizando. Então o que eles fazem? Parabenizando esse ataque terrorista, o que eles fazem? Eles não sabem muito bem o que fazer, porque
não pode deixar tão claro. Por mais que o PT anda fazendo aí um avanço acelerado muito grande, né, vermelha, eles precisam segurar um pouco as coisas, né? Em livro, Amorim vê potencial no Hamas na busca pelos direitos palestinos, né? O assessor especial da presidência da República, Celso Amorim, expressou otimismo em relação ao grupo terrorista Hamas desempenhar um papel importante na restauração dos direitos do povo palestino na apresentação. Na versão em português, o livro Engajando o Mundo, a construção da política externa do Hamas, escrito pelo pesquisador britânico Daoud Abdullah. Então você vê aí que, por mais que possam negar, muitos detalhes vão surgindo até mesmo do passado. ONU deve ir além de declaração e decretar cessar-fogo de Jacques. Líder do governo no Senado condena a guerra em Israel e critica a atuação do Conselho de Segurança da organização. Tá? Porque eles é outro que está falando assim, teve um ataque muito ruim, né? A gente deve, vamos repudiar, porém, tem que ter cessar-fogo. Né? Existe um ataque, alguém começa, quando a pessoa Israel revida, aí não pode. Né? Só um lado pode atacar, o outro não pode revidar, não pode tentar neutralizar esse problema. Né? Que aconteça outras vezes, e sempre quando Israel tentar se revidar, fala assim, não pode. Né? E as pessoas falam assim, não, tem que ter paz, tem que buscar a paz sempre. Tá, mas fala isso para quem perdeu um filho, quem perdeu uma família, se é que a pessoa tá consciente disso aí, já que às vezes a pessoa se perde na vida, né? A pessoa deve enlouquecer com tamanhas perdas se estiver viva. Né? PCO presta apoio ao Hamas por ataque a Israel que vitimou 1.200 pessoas. PCO comemora ataques terroristas, todo apoio ao Hamas, fim de Israel. E olha quantas notícias. Tá? Eu não vou cansar de falar o quanto o pessoal da direita estava citando o Rui Costa e o PCO. Olha essa faixa aqui, ó, fim da polícia militar já. Como é que pode a direita, do nada, começar a falar e apoiar? Cansei de ler pessoas, tem direitista ainda, que não reconheceu que a gente precisa se unir com o PCO. É uma palhaçada inacreditável. Eu nunca fiquei tão decepcionado com a direita, né? Aí aparece esse caso, todo mundo fica quieto, aí finge que não existiu, né? Realmente é inacreditável. Eu sabia que um dia, como eu falei poucos dias antes, vocês não sabem o que a esquerda defende, né? Você acha que no futuro eles vão aí ficar do seu lado? Se puder, eles exterminarão a direita, se puder. Olha isso aqui, ó. Atenção, já tem umas continhas bem suspeitas do exterior seguindo gente de direita aqui no Brasil. Segue imagens. Eu coloquei imagens aí, né, de uma conta que foi criada recentemente, em setembro, mas ela é da Grécia. Ela tem aí bandeiras da esquerda, né, de um grupo em específico, tá escrito aí. E do nada começou a seguir várias contas brasileiras. Só seguia internacional. E agora começou a seguir só as brasileiras. Estranho, né? Será que essa pessoa quer? Deputados oposicionistas interrompem parlamentar do PT com grito de condena o Hamas, porque o PT faz aquela neutralidade, né? Falando assim, não, porque Israel, que Israel? Né? Quem foi que atacou primeiro? Deputados oposicionistas interrompem parlamentar do PT com grito de condena o Hamas após o partido apresentar moção de repúdio a Israel. Então você vê que fica complicado. A esquerda aí foi completamente, se existia ainda o véu de neutralidade, né, de bondade, que o pessoal até da direita começou a acreditar. Isso aí foi retirado completamente com esse ataque, né? Porque as ligações da esquerda com a Palestina é muito grande. Professor abandona debate sobre Israel e Hamas na PUC após bate-boca com alunos, tá? Porque provavelmente o professor esquerdista estava defendendo e o pessoal, né, judeu estava muito descontente com esse tipo de aula, né? Grupos islâmicos ameaçam entrar em conflito entre Israel e Hamas e mandam o recado aos Estados Unidos. Olha o tamanho dos mísseis. Então parece que a coisa vai ficar mais barulhenta, porque começou, a gente tem que analisar friamente aí o quanto isso pode escalar, tá? Não é uma coisa apenas que fica ali, ainda mais quando a gente fala de outros, né, na geopolítica geral, outros grupos, né, guerras em outros lugares, né, numa Guerra Fria 2.0, o quanto isso pode escalar para uma guerra mundial. Esperamos que o Brasil lidere condenação ao Hamas, diz embaixador. Embaixador de Israel no Brasil pede que o governo brasileiro olhe a realidade e defina a organização como terrorista. Você viu o embaixador de Israel cobrando, tendo que cobrar. Isso nunca aconteceria no governo de direita. Será que vai acontecer? Talvez para dar ainda, né? Tá cedo, tá no primeiro ano, né, de mandato, fazer aí um bom mocismo. Será que vão ter coragem? Ou vão ficar na falsa neutralidade? Hamas teve apoio e recebeu armas e treinamentos do Irã, dizem autoridades e analistas dos Estados Unidos e Israel. Para deixar claro, lembrando, navios iranianos atracaram no Brasil, Estados Unidos em peso ficou muito preocupado. Ainda tem gente que, além de apoiar PCO, apoiar PCdoB da direita, ainda fala que Lula é vassalo dos Estados Unidos.
E isso aí também, nesse ataque mostra, né, tira aí essa imagem errada, tá? Porque por mais que o Lula possa disfarçar, ele disfarça muito mal, tem que ser muito tolo para acreditar. Os Estados Unidos está preocupado, tá bom? Putin disse que guerra é resultado da falha da política dos Estados Unidos. O presidente da Rússia afirmou que o país norte-americano tentou monopolizar a solução de crises entre Israel e Palestina, né? O que os Estados Unidos têm a ver? Você pode ir em umas teorias que temos aí, tá? Mas você acha que tem a ver? Mas com certeza o Putin, né, que tem amigos aí do lado mais do califado, vai tentar fazer o quê? Pegar essa guerra e jogar para cima dos Estados Unidos. Inclusive, Zelensky acusa a Rússia de apoiar o Hamas para desviar a atenção da guerra na Ucrânia, tá? Aí o pessoal vai tirar sarro do Zelensky, mas e se for mesmo? Né? Porque se você pegar tudo a ligação de Maduro com a Rússia, o que os partidos de esquerdas apoiam, o que o Putin fala e a questão do Zelensky, você vai ver aí um desenho de lados, tá? É fácil enxergar os lados. Líder supremo do Irã elogia terrorismo do Hamas em Israel. Estamos orgulhosos, tá? Lembrando que esse pessoal do Hamas, eles foram sim para uma missão de suicida, tá? Eles foram sabendo que iam morrer, tanto que tem mulheres comemorando porque os seus maridos talvez estejam no paraíso, né? Então, é um tipo assim de crença, de religião totalmente diferente do que o Ocidente, né, defende. Então é para ficar ciente. Aqui tá uma notícia traduzida. Né? Cerca de 40 bebês foram levados em macas. Tá? Não vou falar aí o que aconteceu com os bebês e tal, mas você vê 40 bebês, né? Você vê famílias sendo destruídas. Vai ter gente que vai passar pano. Enquanto isso, a gente não fala muito aqui porque canal Big Tech cai as coisas, mas olha só. Redes sociais trazem o horror da guerra para dentro de casa. O que pais podem fazer diante disso? Porque aí muitos da esquerda, até da mídia, vai ficar, pô, mas estão mostrando essas imagens, vai ficar difícil defender, né, o lado palestino. Então o que eles fazem? Eles falam, não, porque a exposição contínua a imagens violentas, a justificativas extremistas e discurso de ódio presentes em diversas plataformas online pode levar as jovens a desenvolver crenças equivocadas de que a violência é uma solução legítima ou política, né? É aquilo que eu falei. Um lado pode fazer o que quiser, um lado pode fazer tudo, né? Enquanto o outro lado perde família, vê a sua mulher, né, sendo abusada, um monte de horrores, tem que ficar quieto. Tem que ver o agressor ir embora e falar pelas costas, nós só queremos paz. É fácil falar isso, né, quando não se tá lá. Né? Muita gente fala assim, não, só covardes querem buscar a paz com violência. Na verdade, seria muito covarde daquele que não está na situação de ser agredido pedir essa paz toda, né? Não é fácil assim. Brasil eleito ao Conselho de Direitos Humanos da ONU. Olha só, o Brasil passou. A partir de 2024, quem deve ter ficado feliz? A Rússia, que gostaria disso. Consternação de ativistas e aplausos para a derrota da Rússia, né? Uma parte aí ficou feliz com a derrota, só que é engraçado que parceiros da Rússia estão todos lá. A eleição ainda foi marcada pela consternação de ativistas diante da vitória da China. Pequim, acusado até mesmo pela ONU por violações de direitos humanos, continua em 2024 no Conselho com a missão de manter seu projeto de redefinir o conceito de direitos humanos. E aí a gente pode entrar naquela teoria, né? De que a ONU em si vê várias coisas acontecendo errado e mesmo assim o permite. E aquilo, a gente vai falar em vídeo exclusivo. A questão do Zelensky, a questão do Putin falar que os Estados Unidos... Será que existiu aí alguma coisa estranha? Né? Porque a ONU não faz nada? Aí a gente pode entrar na teoria da conspiração, que em vídeo exclusivo a gente entra, porque em aberto é muito complicado, né? Mas é mais ou menos o que o Putin conversou. Tá? Não vamos descartar o que o Putin falou também. A votação ainda marcou a derrota da Rússia, abrindo uma onda de protestos internacionais. Moscou, porém, mostrou que, apesar do isolamento promovido pelos Estados Unidos e Europa, conta com apoios pelo mundo. Na Venezuela, por exemplo. Né? Pacientes têm olhos perfurados em programa idealizado por Alcolumbre. Agora vamos falar um pouco das notícias nacionais aqui, que o Alcolumbre teve aí aquela votação relâmpago contra o STF, e você nunca vê notícias, ou raramente vê notícias dele, e do nada aparece uma. Né? Porque, como você pode ver ali, mais visão, mais de 100 mil cirurgias realizadas para visão. Acontece o quê? Um programa de atendimentos oftalmológicos idealizado pelo Davi Alcolumbre deixou 103 pacientes que passaram por cirurgia com infecção. Destes, 40 tiveram complicações graves, como os olhos perfurados, e tem indicação de cirurgia de transplante de córnea. O Ministério Público do Amapá está acompanhando o caso e emitiu uma série de recomendações na semana passada. Os atendimentos dos pacientes impactados ocorreram todos no último dia 4 de setembro. Naquela data, 140 pessoas foram operadas para cataratas e 103 apresentaram problemas dias depois. Então você vê o seguinte, sem querer defender o Alcolumbre aqui, porém, ele tem aí um projeto
operou 100 mil pessoas. Em um dia, uma falha médica de 140 pessoas, 103 tem complicações graves na situação. Estranho, né? Muito estranho. Porque é só aparecer, vamos dizer, posicionamentos mais extremos do Davi. Acontece algo em um dia, no dia 4 de setembro, acontece um desastre aí. Nessa mais de 100 mil operações, mas em um dia deu um problemão e aparece na mídia. Não querendo, né, passar pano nem nada, que, né, a gente sabe que o Davi é o clube de esquerda, mas é só para você ter noção como é política. Tá? Por pacificação, o comandante do exército faz peregrinação por quartéis, procurando a pacificação. Né? Eu acho que é mais para ver se os quartéis, os líderes estão alinhados, tá? Porque estamos numa situação gravíssima, porque o PT e Lula vai ter que se decidir como vai agir nessa neutralidade, ou falsa neutralidade, como eu falei no vídeo de ontem. E aí vamos ver, né, o exército brasileiro que lado ficará. Filho de G. Dias ganha cargo em novo ministério de Lula e está aí, né? O cara saiu, tem toda uma investigação, mas o filho tá lá, né? Ó, esse é o Brasil. Comissão da Câmara aprova PL que proíbe casamento LGBTQIA+, né? A oposição usou PL do ex-deputado Clodovil Hernandes para não equiparar a união homoafetiva ao casamento civil. E olha só, né? Do nada, uma virada aí. Será que é uma, vamos dizer assim, uma forma do Congresso, uma forma do pessoal bater de frente com o governo de esquerda? Será que é? Não sei. Só sei que apareceu aí essa decisão inesperada, né? Porque a gente está sempre vendo lacração para todos os lados, mas enfim. Pessoal, eu vou nessa, já tá tarde inclusive, eu estou fazendo um vídeo um pouco mais tarde, que tem muita coisa para ler, são muitas informações, tá? E, enfim, volto a repetir. Cuidado com o pessoal da direita, que fica elogiando o PCdoB, elogiando o PCO, entendeu? Porque quando o negócio fica sério mesmo, a gente vê o que é a esquerda, tá? Então, é muito triste ver gente elogiando e fazendo citações como, ah não, ele falou algo interessante. Falou algo interessante? E todos os 99% do que o cara defende que é péssimo. Enfim, pessoal, muito obrigado. Nos falamos em breve. Lembrando que o canal não tem monetização. Ajudar é preciso. A gente se fala em breve. Muito obrigado. Até mais.